Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje vou falar para vocês um pedido que eu recebo cada vez mais. Não se esqueça de deixar suas perguntas no comentário. Vou responder o mais rápido possível. Os exames pré-operatórios são exames comuns a várias cirurgias, que são exames de sangue, exames de urina, às vezes cardiológicos, dependendo da idade do paciente, para se corrigir alguma arritmia, alguma pressão alta não bem tratada, um diabetes que não está bem controlado. São planejamentos de exames laboratoriais pré-operatórios para que a cirurgia tenha o transcorrer da melhor maneira possível. No dia da cirurgia, após uma boa indicação, a escolha do cilindro mais adequado, pela anatomia do paciente, pelas condições de fibrose, pelas opções de cilindros que são mais adequados para uma situação ou outra e pela preferência ou não do paciente, pelo cilindro maleável, inflável, quer dizer, foi feita a escolha. Esse planejamento é no pré-operatório. E no intraoperatório, no dia da cirurgia, entra outros planejamentos, como manter o jejum e o tempo da cirurgia. O tempo da cirurgia, ele é estimado em torno de 2 horas a 3 horas, a depender do implante, o modelo de implante que foi escolhido e da necessidade de se fazer uma reconstrução das fibroses. Se for um implante simples, sem reconstrução, é uma cirurgia mais rápida, às vezes de 1 hora. Porém, tudo isso vai variar de caso para caso. Eu falei sobre o tempo da cirurgia. E qual anestesia? Às vezes você tem medo ou preocupação mais com a anestesia. A anestesia, com o aprimoramento das técnicas e qual via abordar, ela tem se transformado numa anestesia mais tranquila e o paciente passa a ter menos medo. Que geralmente todas essas reconstruções com ou sem implante ou implante maleável inflável já é possível fazer com anestesia local, só na base do pênis e sedação. A maioria dos pacientes preferem dormir durante o ato cirúrgico. Então isso é possível com a sedação, pingando no soro. Você tem um sono leve e tranquilo. Após estar dormindo, pode fazer anestesia local, ou seja, o doente acorda, por ser anestesia local, não bloqueou a bexiga, ele pode movimentar as pernas. Então, cada vez mais se evita a anestesia geral, com tubo, praticamente quase nem é utilizada, ou anestesia nas costas, que é a famosa RAC ou peridural. A anestesia de escolha, na grande maioria das vezes, tem sido a sedação e local. O doente pode entrar de manhã para fazer a cirurgia. Ele entra de manhã em jejum, um jejum de pelo menos 8 horas. E entrando de manhã, o cuidado local no pênis, eu como cirurgião tenho a preferência de eu mesmo fazer, ou seja, eu vou fazer a raspagem dos pelos na sala cirúrgica, eu vou fazer a higienização com antissépticos na sala cirúrgica. E após esse preparo local, e com o paciente já dormindo, aí já se faz anestesia local. Uma vez feita a cirurgia, vamos hipoteticamente escolher fazer pela manhã. Então o procedimento é feito de manhã e o paciente, por ser uma anestesia local e sedação, na maioria das vezes ele tem alta à tarde. Ele vai almoçar, ele vai urinar normalmente, não se utiliza a sonda, a grande maioria das vezes, e ele vai urinar normalmente. Então a alta muitas vezes é programada, se a cirurgia é feita de manhã, à tarde. Ele sai do hospital, ele não necessariamente precisa ter acompanhante, é opcional. Alguns hospitais exigem um acompanhante e outros não. E o paciente pode optar também ter ou não um acompanhante. O acompanhamento pós-operatório. Teve alta, ele vai sair do hospital, ele vai ser visto pelo médico. Nos dias posteriores, ele também vai ser visto pelo médico. E depois
de estar seguro pós-operatório, esse paciente pode fazer um pós-operatório monitorado à distância e depois, com a necessidade, outras vindas presenciais para esclarecimento de dúvidas, posicionamento e manuseio do implante. Tudo isso vai ser determinado, individualizando para cada paciente o período ideal de estar presencial ou monitorando à distância. No geral, a liberação para o trabalho se dá em torno de 5 a 7 dias, vamos colocar em torno de uma semana. Se for um trabalho muito pesado, é preferível estender mais, principalmente se o pós-operatório exige. Feito isso, a liberação para atividade física, tipo academia, caminhadas longas, é em torno de um mês. Os pontos, utilizando-se fios absorvíveis, que é o que se utiliza na maioria das vezes, é a preferência, esse fio vai absorver sozinho, por volta de um mês. Após a absorção desses fios, a cicatriz estando totalmente fechada, ao toque não tiver desconforto, esse paciente poderá ser liberado para atividade sexual entre 30 a 60 dias, média 45 dias, um mês e meio. Obviamente que cada pós-operatório pode ser diferente e exigir um tempo maior ou um tempo menor, e por isso que faz a diferença o acompanhamento presencial e monitorado quando é à distância, até a alta e o paciente passar a ter uma vida sexual plena. Se você ainda tem dúvidas sobre o antes e depois do implante da prótese peniana, pode deixá-las aqui nos comentários. Terei o maior prazer em respondê-las. Conte comigo, estamos juntos.